Hoje nós vamos falar sobre aspectos contábeis e implicações tributárias. Comigo, como a Pri comentou, estará a Paula Romano, sócia de Tex. Ela tem já feito algumas apresentações nos webcasts do Kiran. Sempre, a cada final de trimestre, a Paula compila os assuntos tributários importantes. E aqui a ideia é nós falarmos um pouco sobre não há grandes novidades, mas são assuntos que ultimamente tiveram discussões mais recentes sobre temas tributários, e a ideia é fazer a Paula apresenta os assuntos e a Rosane e eu estaremos ali interagindo com a Paula, tratando um pouco mais dos aspectos contábeis a partir das implicações tributárias. Como nós vamos ver aqui, não são assuntos totalmente novos, alguns sim são novos, outros são ainda eventos, desdobramentos dos eventos que já são alguns conhecidos de nós, e nós vamos estar aqui tendo a oportunidade também de discutir os aspectos contábeis relacionados a cada um desses eventos, e parte desses assuntos aí tem a ver com assuntos que estão sendo discutidos em nível de STJ e STF, mais recentemente, e que nós vimos ali, de fato, esses dois órgãos trabalharam bastante esse ano, porém foram muitos dos seus trabalhos envolvidos em aspectos mais setoriais. Isso é um pouco de característica de época de ano, né? Eleição para presidência e governos estaduais, normalmente assuntos dessa natureza relacionados a aspectos mais setoriais são mais tratados. Tem também aspectos decorrentes aí de tudo que envolveu pandemia e auxílios que foram dados pelo governo às pessoas e às empresas. E a ideia aqui é nós falamos um pouco sobre esses temas, aqueles que têm uma abrangência maior e que atingem a grande maioria das organizações, né? Então, queria, Paula, então, agradecer a sua participação mais uma vez e passar a palavra para você, por favor. Um bom dia a todos. Bom dia, Postal. Muitíssimo obrigada pela oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui com todos vocês. Como o Postal muito bem comentou, a ideia hoje é passarmos por poucos temas de forma mais profunda. São temas que nós entendemos que têm a maior abrangência possível para os nossos clientes, para as empresas. Então, gostaria de deixar claro que, em virtude da profundidade com a qual vamos tratar desses temas hoje, estamos 100% à disposição para as perguntas, formalizem as perguntas, fiquem completamente à vontade. De fato, existem questões aqui, a gente vai tentar dar um background para cada um desses temas que a gente vai passar, para poder deixar bem claro o ponto técnico e polêmico onde nós vamos querer chegar. Então, desejo a todos que seja uma excelente sessão e contem conosco sempre, tá bom? Bom, só para me apresentar, Postal, rapidamente, sou sócia da Price, da PwC, já estou na PwC há 17 anos, né? Tenho 18 anos de carreira, passei por empresas como gerente de planejamento tributário, então já trabalhei no outro lado da mesa, sei um pouquinho o gostinho de como é complexo trabalhar em empresa, então espero que eu possa ajudá-los em todas as dúvidas aqui apresentadas. Bom, vamos lá, Pri? Joia! Bom, então hoje vamos tratar de 4 grandes temas, ok? Subvenções para investimento, aqui falando sobre benefícios de ICMS especificamente, diferencial de alíquota, o famoso DIFAL, e como isso tem se dado no âmbito dos Supremos Tribunais, transação tributária, que é a grande novidade de 2022, e um tema que todos nós vimos enfrentando nos últimos anos, que é a exclusão do ICMS nas bases de cálculo do PIS e da COFINS. Vamos falar sobre as novidades com relação a este assunto e apresentar para vocês a releitura das metodologias de cálculo de forma não muito profunda, mas tentar trazer para vocês o que o mercado vem discutindo de novidades com relação a este tema, ok? Vamos lá.
Bom, subvenções para investimento. Bom, com relação a este tema, vale fazer algumas considerações preliminares. Então, a primeira questão que nós precisamos ter como ponto de partida é o que é uma subvenção. Subvenções, elas costumam ser designadas como sendo benefícios aonde, em geral, o poder público abre mão de um recurso público em favor de um contribuinte. Historicamente, essas subvenções elas têm tido e sido tratadas com base em duas grandes naturezas. Uma natureza que o fisco e toda a jurisprudência chamou de subvenção para custeio e outra natureza que se chamou subvenções para investimento. São duas naturezas de subvenções tratadas em legislações distintas, mas ambas têm como ponto de partida essa concessão dessa verba financeira em favor do contribuinte. Qual é a grande diferença entre subvenção para custeio e subvenção para investimento, historicamente falando? A subvenção para custeio, do ponto de vista jurisprudencial, ela vinha sendo delineada com base na não necessidade de que o contribuinte subvencionado trouxesse uma contrapartida em virtude do recebimento dessa subvenção. Então, nesse caso, vou dar um exemplo aqui rapidamente, e eu vou ir dando vários exemplos durante a apresentação para tentar ilustrar os conceitos aqui, tá, pessoal? A subvenção para custeio, ela em virtude dela ser um recurso dado ao contribuinte como uma dispensa de tributação, por exemplo, de recolhimento de tributo, de ICMS, ela não exigia do contribuinte que investisse em ativo mobilizado ou em ampliação ou implantação de atividade econômica. Diferentemente da subvenção para investimento, que sim exigia uma contrapartida do contribuinte. Vamos passar para o primeiro slide, por favor, Pri, por favor. Então, o que aconteceu aí no meio do caminho que mudou muito a percepção do que é subvenção para investimento e subvenção para custeio? Em 2017, foi publicada a Lei Complementar 160, incluindo no artigo 30 da Lei 12.973 um parágrafo 4º e um parágrafo 5º. E esse parágrafo 4º, que foi o que chamou grande atenção de todos os contribuintes, ele dispunha que o contribuinte não precisava mais cumprir nenhum requisito que não estivesse expressamente previsto na legislação que concedesse o benefício fiscal de ICMS. Aí, qual é a questão? Existe uma sutileza na redação desse parágrafo 4º que dá a entender que você não tem que seguir nenhum requisito que não esteja expressamente previsto na concessão da subvenção. E aí, quando se faz essa leitura dessa forma, a conclusão a que se chega é que se o ato concessório que te deu o benefício não te exige nenhuma contrapartida de investimento, por exemplo, ativo mobilizado, ou ampliação e expansão de atividade econômica, você poderia considerar esse benefício como subvenção para investimento também. Só que o caput do artigo 30, que diz, que delimita que subvenção para investimento é toda aquela onde você tem uma destinação para ampliação ou expansão de atividade econômica, não mudou. Então, existe aqui ainda uma discussão, sim, do ponto de vista de posições da Receita Federal, no sentido de entender que a subvenção para investimento continua sendo aquela onde você tem efetivamente que provar que você destinou esse recurso recebido pelo órgão público para uma expansão ou implantação de atividade econômica. Aí vocês vão se perguntar o seguinte: poxa, mas não é o que eu tenho ouvido no mercado, não é necessário mais fazer essa contraprova de investimento. De fato, o parágrafo 4º ampliou, né, substancialmente a abrangência do que se consideraria como subvenção para investimento. Isso é um fato inegável. Mas, como o caput do artigo 30 não foi modificado, o fisco tem publicado diversas soluções de consulta no sentido de manter como requisito a necessidade dessa
comprovação, ok? Então, sim, houve uma ampliação? Houve, mas isso está sendo tratado de forma tranquila pelo fisco? Não. Então, nossa recomendação nesse caso é que sempre seja avaliado, sim, a questão da contraprova, mesmo que a administração não seja obrigada a seguir o parecer normativo 112 de 78, 76, que dizia que você tinha que demonstrar 1 para 1 cada investimento de R$1 em um investimento de imobilizado e por aí vai. Mesmo assim, é importante ter no radar que isso pode ser exigido em momento de fiscalização. Agora, qual é a grande questão que se coloca em termos de tributação, quando se qualifica uma subvenção como investimento ou custeio? A questão é que subvenção para investimento não é tributável para imposto sobre a renda e contribuição social sobre o lucro líquido, assim como não é para PIS/COFINS. E vejam, é muito interessante isso, porque para fins da legislação que rege a matéria, é indispensável que você constitua uma reserva para incentivos fiscais no seu patrimônio líquido, justamente como um meio de comprovação de que você guardou esse recurso recebido para reinvestir na sua atividade econômica. Agora, é fato sabido, e está escrito isso na legislação, que se você tira esse dinheiro da reserva e você destina para pagamento de dividendos, é o que juridicamente a gente chama de destinação diversa. Isso implicaria na tributação daquele recurso recebido pelo órgão público. Em paralelo a essa questão jurídica da Lei Complementar 160, em 2017, um contribuinte muito sábio ingressou com uma ação um tempo atrás e, em 2017, no âmbito do STJ, houve um julgamento muito importante aonde se argumentava que, independentemente de você qualificar um benefício de ICMS como subvenção para investimento ou não, se você foi beneficiado por um incentivo de ICMS, você teria o direito de usufruir do que a gente chama de tese do pacto federativo, que consiste nada mais na ideia de que, constitucionalmente, a União não pode tributar as receitas de outro ente federativo como o Estado. Se a receita do Estado foi dada para você como contribuinte, portanto, a União não pode te tributar essa receita. E isso definitivamente não é uma questão de necessidade ou não de constituir a reserva. Isso nem entra no radar. Você simplesmente tem lá a possibilidade de não tributar e pronto. Aí, vamos para o próximo slide, que é bem interessante essa questão, Pri. O que acontece na prática? Na prática, todo o recurso, então, pela tese do Pacto Federativo que você recebe a título de subvenção de ICMS, você não é obrigado mais a tributar para IRCS e não precisa mais constituir a reserva. Na prática, então, você não precisaria constituir a reserva, poderia destinar isso para os seus acionistas e nunca tributar esse recurso. É uma tese muito, muito importante, de fato. Mas o que foi alcançado por essa decisão foi apenas uma modalidade de benefício fiscal, que foi a modalidade do crédito presumido de ICMS. Posteriormente, e aí muito interessante comentar isso com vocês, em 2022, houve uma decisão em sede de recurso especial, que está aqui mencionada, dizendo o seguinte: olha, para redução de base de cálculo de ICMS ou para isenções, redução de base de cálculo, pessoal, só para eu fazer uma ilustração aqui, é um caso específico aonde, supondo que você tenha um ICMS devido de base de cálculo de 100 e você tenha que aplicar uma alíquota de 18 para ICMS, por exemplo, no estado de São Paulo, essa redução de base diz, agora a sua base 100 vira a base de 66 e você tributa sobre uma base de 66 a 18%, o que implicaria numa alíquota efetiva, por exemplo, de 12%. Isso faz muita diferença, e essa diferença entre tributar 100 a 18 ou tributar 66 a 18
traz uma diferença de ICMS não recolhido para o órgão público. Desta forma, essa diferença seria uma subvenção para investimento ou seria sujeita à discussão do Pacto Federativo. Essa decisão que apareceu agora em 2022, ela é muito peculiar e muito importante, porque ela avaliou justamente os casos de redução de base de cálculo e os casos de isenção. E disse o seguinte, olha, para estes casos não se aplica a tese do Pacto Federativo, se aplicará a discussão da lei complementar sim, e você vai ter que constituir a reserva para incentivos fiscais. Ou seja, aquela decisão super importante do crédito presumido que veio em 2017, agora em 2022 ela veio com uma qualificação jurídica diferente. Ela disse, não é para todos os benefícios de ICMS que se aplica o Pacto Federativo, apenas temos um consenso para créditos presumidos, ok? Então, isso é muito importante, ok? Próximo slide, Pri, por favor. Aí, o que aconteceu no âmbito da Receita Federal? Isso falando de STJ, né? Mas e agora na Receita Federal? O que aconteceu? Aconteceram vários movimentos. Então, desde 2020, nós vimos acompanhando diversas soluções de consulta, falando sobre os requisitos ou não para considerar um benefício de ICMS como subvenção para investimento ou não. E aí, algumas soluções de consulta nós separamos aqui para compartilhar com vocês, porque foram as que mais nos chamaram a atenção. Então, a primeira que nos chamou muito a atenção foi a questão sobre a identificação do benefício fiscal de ICMS no resultado das empresas, na DRE. Qual foi a discussão que apareceu aqui, pessoal? A Receita Federal, ela disse o seguinte, olha, eu entendo que que você tem um ato concessório te formalizando a possibilidade de você ter, de fato, um benefício de ICMS a título de redução de base de cálculo. Mas como você, contribuinte, está contabilizando isso? Eu estou contabilizando líquido. O que significa líquido? Eu não contabilizo a despesa de ICMS cheia de 100 vezes 18% e um crédito no resultado no montante da subvenção, que seria a diferença entre 100, no exemplo que a gente usou aqui, 100 vezes 18% e 66 vezes 18%, que seria uma diferença de alíquota efetiva de 6% sobre o ICMS devido. Eu não reconheço uma perna cheia de despesa a 18 e uma perna de receita a 6. Eu reconheço pelo líquido já no resultado uma despesa a 12. O que aconteceu? O fisco começou a exigir dos contribuintes que eles demonstrassem essa linha de receita no resultado para que eles pudessem instrumentalizar na ECF, por exemplo, que é a Declaração de Informações de Pessoa Jurídica, uma exclusão na parte A do LOLUR. E não só isso, disse o seguinte, olha, na parte B do ELALUR, eu vou exigir de você, contribuinte, que faça o link de quanto você está excluindo na base do lucro real a título de subvenção para investimento, porque na minha visão fisco, você está fazendo uma exclusão temporária, não uma exclusão permanente. Isso é um outro ponto que eu até vou chamar a Rosane e o Postal para comentar do ponto de vista contábil, mas só para encerrar aqui essa questão muito delicada que se apresenta aqui. A questão que se apresenta é, quase ninguém contabiliza essa redução de base de cálculo, essa isenção, aberta em duas contabilizações. Todo mundo contabiliza, a maior parte contabiliza líquido no resultado. Se o fisco começar a me exigir a contabilizar aberto, ele vai então desqualificar tudo o que eu fiz nos últimos 5 anos, porque eu não instrumentalizei da forma como ele queria, e não vai me deixar excluir essa grandeza positiva, essa riqueza com a qual eu me beneficiei nos últimos 5 anos. Essa é a pergunta que fica. Então, vou ser autuado por isso? Provavelmente vai. E vou ganhar? Então, olha só que interessante, né? O que a gente está enfrentando aqui é uma discussão de imposto sobre a renda, na qual se aplicaria o CPC 32 e o IFRIC 23, né, Postal? Vocês gostariam de fazer algum comentário contábil sobre esses dois aspectos, por gentileza? Sim, a Rosane depois pode, por favor, me complementar. E, bem, Paulo, você avançou bastante no assunto aqui, né? Uma coisa é a lei complementar, né, onde você, de fato, tem uma lei
e com isso você faz, você bem explicou a questão da destinação do resultado, uma parcela desse valor sendo destinado do lucro do exercício para uma reserva de lucros, uma reserva de incentivo fiscal. E como reserva de incentivo fiscal, você não tem a possibilidade de fazer a distribuição, a menos que você entre em outras formas de distribuição de lucro e aí tenha tributações sobre isso. E a outra questão, o Pacto Federativo é um assunto mais recente e ele tem uma questão muito mais de tese, né? Então, nós estamos aqui falando, primeiramente, de uma questão onde tem lei contra a tese. Uma outra questão é, se você optou por estar adotando a lei complementar, faria sentido ou é praticável você mudar para o Pacto Federativo? Entendemos que não, que na verdade você tem uma ou outra opção, você não pode tomar uma decisão, uma está corroborada por lei complementar e o outro é uma tese, e tem julgamentos em nível de STF, mas ainda assim relacionado à questão do crédito presumido ICMS. Um outro assunto que você trouxe à discussão aqui é a questão da redução da base de cálculo e a apresentação desses valores na contabilidade, né? Para que, uma vez que você tenha os efeitos fiscais ali capturados, né, você precisa primeiramente tratá-los do ponto de vista contábil. E você comentou apropriadamente, Paula, que quando nós temos uma situação de registros contábeis, você contabiliza da forma que ele é apurado, né? Você contabiliza os fatos contábeis da forma que eles são determináveis. Se nós temos na apuração de um imposto uma redução da base de cálculo de 100 para 60, a alíquota de 18%, você não faz uma apresentação contábil de uma apuração de imposto de ICMS porque a autoridade tributária entende que tem que ser feito dessa forma, né? Então, entendemos que do ponto de vista contábil, você contabiliza tal qual o valor é devido, diferentemente, por exemplo, quando você tem o crédito presumido de ICMS, onde você contabiliza por uma alíquota, eu acho que você vai comentar depois também, você contabiliza por uma alíquota e depois fala assim, olha, eu vou presumir uma alíquota diferente das 18, vai ser uma alíquota de 12, e aí eu tenho a redução de 6, aí sim eu tenho duas contabilizações distintas, o reconhecimento do valor inicial da obrigação do imposto, depois você tem a apuração do valor que você de fato vai pagar, e a diferença entre o que você provisionou e o que você pagou vai ser justamente este ganho, que é o que na avaliação da opção pela Lei Complementar 160, você faz depois a reclassificação entre resultado do exercício e reserva de lucros, reserva de incentivos fiscais. Então, Paulo, do nosso entendimento do aspecto contábil, não vemos como sendo efeito prático fazer a contabilização desses valores separadamente para atender um requisito do fisco, porque o assunto ele é contábil, não é assunto fiscal, mas você também trouxe à discussão a importância de você ter isso alinhado com os seus advogados, porque, como você também destacou, haverá uma autuação, haverá um auto de infração emitido e a companhia vai precisar se defender em relação a isso, né? Então, vai ser uma discussão entre aspectos contábeis, porque imagino que o advogado vai dizer como que a contabilidade vai tratar isso. A depender de como a contabilidade vai tratar isso, eu vou me posicionar do ponto de vista tributário, né? Então, é uma discussão onde tem que ser avaliado os fatos e circunstâncias, mas à medida em que realmente nós, do ponto de vista contábil, refletimos fatos e circunstâncias da forma com que elas acontecem, aqui no caso, quando nós estamos falando de redução de base de cálculo, não existe a hipótese de você contabilizar a metodologia de apuração do ICMS, levando em consideração que você primeiramente tem uma base 100, depois você tem a redução da base de cálculo em atendimento a algum incentivo que o governo deu à companhia, né? Rosane, não sei se quer comentar alguma coisa. Gustavo, é exatamente isso que você colocou, né? Eu acho que a gente está discutindo aqui um tema que é contábil, né? Como você bem colocou, e a Paula também tem que avaliar os fatos e circunstâncias, né? A forma como é feito o registro, né? É pelo efetivo efeito, né? Que a gente vislumbra. E não são feitos os registros para fins
de cumprimentos, né, cumprir com outras questões que não sejam as questões contábeis. Então, eu acho que, de fato, é isso, né? E aí a importância da companhia se resguardar mesmo, né, do ponto de vista dos seus assessores jurídicos para acompanhar esse tema. Era isso. Tem um aspecto que eu gostaria de pedir também um comentário de vocês, que é um aspecto bem delicado dessa discussão, que é a questão de que o fisco está exigindo que os contribuintes tratem isso como um ajuste temporário e não permanente, né? Eu acho que é um ponto muito relevante para todos aqui da audiência, que vocês comentem um pouco esse tema, porque, de fato, existe aqui uma questão muito delicada, que é a questão de você ser obrigado ou não a constituir um diferido, né? Vocês podem comentar um pouquinho mais sobre isso, por favor? Claro, Paula. Bem, o que nós estamos aí considerando é que quando nós temos, como nós estamos tratando estamos na Lei Complementar 160, ou seja, nós estamos tratando esse assunto como parte de uma diferença temporária quando nós incluímos ou tratamos esse valor como parte de uma reserva de lucros, reserva de incentivo fiscal, né? E aí, então, a questão que você traz à mesa, Paula, é esse incentivo fiscal, né, que é uma reserva de lucros, à medida em que você diz, ele seria ou será sujeito à tributação à medida em que você faça a destinação e a distribuição desses valores, a pergunta é, deveria contabilizar o imposto de renda diferido? Essa é a pergunta que você está fazendo para nós. Olha, eu vejo aí dois aspectos. Primeiramente, a questão da decisão da administração. A administração, quando ela decide em realmente tratar esse incentivo como uma subvenção para investimento e reconhecer da forma que nós estamos discutindo, ou seja, ele não é tributável para fins de imposto de renda, uma vez que você trate ele como uma reserva de lucros e você faça uso disso e demonstre o uso disso, desses valores aí no investimento, em investimentos na empresa. Então, aqui o ponto primeiramente, a organização, a companhia opta por tratar dessa forma, porque não tem, uma vez que você tem a redução da apuração, da base de cálculo da apuração do imposto de renda, excluindo esta receita, você já tomou uma decisão prévia de que você não pretende fazer a distribuição desses dividendos. Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto diz respeito, inclusive, à própria norma contábil, o IAS 12, o CPC 32, ele tem um dos parágrafos ali dizendo o seguinte: se você tem controle sobre o momento em que você irá fazer a distribuição desses dividendos, uma vez que eles são tributados, é uma exceção e você só utilizará o expediente de contabilizar este imposto de renda diferido se a administração optar em, de fato, fazer uma distribuição desses dividendos em algum momento dentre o período em que ela prevê que isso possa acontecer. Então, se ela tem o plano, né, o pressuposto de que não pretende fazer a distribuição, o IR diferido está sob controle da administração e, portanto, você não faz a contabilização do imposto de renda diferido passivo, né, que seria o pagamento da distribuição desse dividendo ou desse valor da reserva de lucros que ficou ali tratada como reserva para investimentos. Perfeito, Postal. Obrigada. Então, aqui, pessoal, chama a atenção desse tema que o Postal comentou agora, especificamente, porque nós sabemos que existe aqui uma questão de ordem muito relevante, que é se você, quando faz a exclusão da subvenção na base do lucro real e da CS, você está se beneficiando de um impacto na sua alíquota efetiva ou não. E eu sei o quanto isso é importante quando a gente reporta para o exterior, né? Então, não podemos esquecer que essa discussão, ela não é uma discussão puramente tributária, é uma discussão contábil. Ela tem que ser avaliada junto com o seu contador, junto com o seu auditor, sem dúvida alguma, porque não é a Receita Federal que vai determinar se você é obrigado ou não a constituir um diferido sobre isso. Não é a Receita Federal que vai determinar
se isso tem que ser um ajuste temporário ou permanente. Não somente ela, né? Ela tem a sua visão, ela vai apresentar a sua opinião através das obrigações acessórias, é o que ela fez, de fato. Inclusive, existe um código específico para qualificar esse tipo de ajuste na parte B do ELALUR. Mas nós não podemos nos esquecer de que é uma discussão complexa, que envolve diversos elementos, ok? Bom, um outro aspecto importante que eu queria trazer para a discussão de todos aqui é que saíram soluções de consulta falando um pouco sobre a ampliação do conceito de subvenção para investimento quando tratamos de outras figuras jurídicas. Então, por exemplo, saiu uma solução de consulta dizendo que diferencial de alíquota ou benefícios de ISS não podem ser considerados como subvenção para a Receita Federal. O que significa isso, pessoal? Quando houve esse movimento da ampliação do conceito de subvenção para investimento, as empresas começaram a olhar para tudo. Para tudo. Então, eu tenho um benefício de ICMS, que benefício é esse? Nesse diferencial de alíquota, será que da forma como ele foi colocado, será que eu posso considerar como subvenção para investimento? Será que um benefício de ISS pode ser uma subvenção para investimento? Pessoal, o ponto que eu coloco aqui como ponto de atenção para todas essas discussões é o artigo 30 da 12973 fala em benefício de ICMS. Ok? Não fala de ISS, não fala de outros tributos. Então, muita atenção aqui, muita cautela quando se vai fazer essa ampliação do conceito de subvenção para fins de exclusão na base do imposto sobre a renda, porque o que tem previsão expressa é apenas benefícios de ICMS. E benefícios de ICMS não são todo e qualquer regime diferenciado de ICMS. Por isso que veio a Receita Federal e disse, diferencial de alíquota não é, ou benefício de ISS não é subvenção para Receita Federal, ok? Para fins de exclusão na base do lucro real. E aí veio uma solução de consulta extremamente polêmica, que aí mudando de tema, que disse o seguinte: se o meu ato concessório do benefício fiscal de ICMS me diz que eu, para poder usufruir de um benefício de redução de base de cálculo, isenção, crédito presumido, crédito outorgado, eu preciso estornar todos os créditos de ICMS decorrentes das minhas aquisições nas entradas, o fisco entende que esse estorno de créditos, que numa situação comum seria contabilizado como ICMS a recuperar e depois seria baixado para ICMS a pagar, tem que passar a ser considerado como uma baixa no resultado, compondo o meu custo para fins de DRE. O ponto delicado dessa discussão é que o fisco disse o seguinte: olha, para fins de benefício de ICMS, o que o Estado me deu? Ele me deu uma grandeza, uma riqueza que representa, do ponto de vista de mensuração, a diferença do que eu vou ter entre o meu crédito presumido, outorgado, redução de base, etc., e o crédito que eu não vou poder mais apropriar nas entradas. Então, se a riqueza que o Estado está me dando não é 100, mas é 50, então a riqueza que eu deveria excluir na base do lucro real, na visão do fisco, é 50, não é 100. Isso é um ponto bastante polêmico. Inclusive, remeto aqui, até vou aproveitar e fazer uma propaganda, tá, Postal? Que nós daqui da PwC escrevemos um artigo técnico sobre esse tema, que vai ser publicado até o final do ano num livro específico para tributação sobre o varejo, se vocês tiverem interesse em se aprofundar sobre o tema. Quando nós escrevemos esse artigo, e isso está ensejando e enseja todos os dias grandes discussões sobre o tema, a questão que se coloca é: o benefício de ICMS, o ato concessório que me deu o benefício, ele exige que eu estorne esses créditos. Mas existe alguma previsão na legislação do imposto sobre a renda que diga que esses créditos são indedutíveis? A Receita Federal fundamentou sua justificativa para dizer que esses estornos de crédito ICMS seriam indedutíveis no fato de que o contribuinte, quando ele ingressa, quando ele, resolve por adotar um benefício, um regime especial, um benefício fiscal
específico, ele o faz por liberalidade pura, liberalidade dele, ou seja, por pura e espontânea vontade. E em sendo essa a motivação da decisão, ele tem que arcar com as consequências do que o benefício exige. E se o benefício exige que a riqueza a ser excluída seja o net, então para imposto de renda o fisco entende que para fins de exclusão a riqueza que pode ser excluída também é o net. Veja, não existe previsão na legislação do imposto de renda que diga que esse ICMS, esses créditos de ICMS não podem compor o custo e serem dedutíveis para imposto sobre a renda e contribuição social. Dessa forma, entendemos nós que essa discussão ela é uma discussão extremamente complexa, que tem que ser endereçada sim, quando você for um contribuinte que no seu ato concessório tiver uma previsão como essa. E aí eu coloco aqui um grande desafio para todos, que é o seguinte: o que nós vimos acompanhando no mercado? Todo mundo vai lá e olha só para a ponta das saídas. Exclui toda a redução de base, exclui todo o crédito presumido, crédito otorgado, e não olha para esse requisito que está previsto nos atos concessórios de você estornar os créditos da entrada. Saibam que a Receita Federal já tem isso no radar e que vai autuar os contribuintes que excluírem só a ponta da saída e não adicionarem as pontas das entradas. Agora, se você for perguntar para a gente juridicamente, Paula, isso é sustentável? Veja, exatamente por isso escrevemos um artigo técnico sobre esse assunto. Se fosse tão simples, nem artigo ia precisar, né? Então, nossa recomendação é que vocês abordem e analisem os seus atos concessórios especificamente para se certificar de que vocês não têm essa situação dentro de casa, porque certamente isso vai virar objeto de auto de infração, ok? Por último, tem um tema aqui específico que vale a pena comentar, que a Receita Federal também soltou, que é o seguinte: se o ato concessório ele prevê o repasse disso no preço, veja, qual é a riqueza que ficou na companhia? Se você numa redução de base de cálculo, você necessariamente recalcula o seu pricing do produto, de modo a que o seu preço final fique reduzido no mesmo montante da redução de base que você tem na linha de despesa de ICMS, no net, sua receita líquida não mudou. Então, não há riqueza nova aqui que você tem para excluir na base do lucro real. Isso é muito relevante, pessoal. Então, vejam, são vários pontos de atenção que nós temos que considerar quando formos apurar e reconhecer esse benefício fiscal nas bases do imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido, ok? Pode passar, Pri, por favor. Paulo, enquanto você toma um gole de água aí, eu vou fazer um rápido comentário aqui. Obrigada. O que eu recomendo em situações como essa? Que faça um mapeamento completo de todos os incentivos fiscais que a companhia tem, para justamente, segundo esta discussão que nós estamos tendo aqui, quais de fato seriam os aspectos contábeis e fiscais que nós temos que observar para que realmente tenha, primeiramente, alinhamento com a prática contábil alinhada com os aspectos fiscais e, logicamente, a visão do fisco é uma visão de alguém que está olhando o cumprimento de lei, que é o objeto principal deles, mas, ao mesmo tempo, avaliando oportunidades de ver como realmente pode aumentar a arrecadação através de uma leitura sobre os aspectos da legislação. Então, eu acho que o mais importante é que realmente façamos um inventário desses assuntos, façamos o envolvimento não só dos contadores, também com os advogados, e o entendimento sobre como que, segundo essas decisões e discussões mais recentes de soluções de consulta da Receita Federal, como que a companhia pode se organizar e pode responder essas questões. Paula, até perdi aqui a conta de quantos pontos você observou, mas seguramente uns 8 ou 10 assuntos importantes que apenas esse assunto traz para uma discussão
de empresas que realmente têm incentivos fiscais nas suas operações. Vamos passar e olha como isso é complexo, né? Não, sim, e olha como isso é complexo, Postal, porque, veja, se o entendimento mais conservador a ser aplicado pelo contribuinte for de que você tem que excluir na base do lucro real líquido do estorno dos créditos nas entradas, a reserva para incentivo fiscal também vai ser pelo líquido. Né? Não vai ser pelo valor inteiro que você teria a aplicar, a calcular, só com base nas saídas. Então, veja, tudo tem reflexos na contabilidade, né, Postal? Tudo tem seu outro espelho, né, na contabilidade sempre, né? Isso mesmo, Paula. Então, aqui, só para a gente... Pode falar, desculpe. Não, os valores não são desprezíveis, são importantes. E antes de você começar outro assunto, Paula, tem várias perguntas aqui que enviaram para nós, mas eu peço para que a gente dê sequência à apresentação e depois a gente faz, ao final, um Q&A aqui com essas perguntas. Eu pinço algumas delas para passar para você, tá? Maravilha, Postal, eu vi, estou lendo também as perguntas, estou tentando responder ao longo da explicação, tá? Estou acompanhando vocês, tá, pessoal? Então, só para encerrar esse tema, quando eu tenho um benefício de ICMS, qual tese eu vou usar? Pacto Federativo ou Lei Complementar 160? Aqui peço super atenção para que estudem muito bem as jurisprudências que já temos sobre o tema, com efeito repetitivo ou não. Segundo ponto, qual a extensão da aplicação do conceito de subvenção para investimento no âmbito da Lei Complementar 160? Peço aqui também super atenção de todos que ISS não está previsto no caput do artigo 30 da 12973, vi que uma pergunta aqui sobre isso. Aplica-se para qualquer subvenção ou apenas para crédito presumido, né? Um pacto federativo. Até onde a gente tem conhecimento, crédito presumido. Como deve ser contabilizado no resultado? Aqui já falamos amplamente sobre o tema, né, Postal, Rosane? Existe aqui uma questão de ordem prática que temos que enfrentar junto com o contador. Necessidade de legal opinion? Com certeza, pessoal, com certeza, porque, veja, olha só como o Postal comentou, quantos temas a Receita Federal já tem no radar e vai questioná-los no futuro. Precisamos saber as probabilidades de êxito sobre cada um desses itens. Excluir o benefício sem adicionar o estorno dos créditos é um tema pacificado? Não é um tema pacificado. Existe todo um arcabouço argumentativo do ponto de vista jurídico que tem que ser abordado pelos advogados, pelos assessores tributários de vocês, e por nós, se nós estivermos junto com vocês nesse barco, justamente para que nós possamos pontuar quais as chances de êxito numa eventual discussão em autuação por essa natureza. Então, Pri, pode passar para o próximo tema, por favor? Pessoal, vi muitas perguntas, tem mais de 40 perguntas aqui de subvenção para investimento, a gente tentou responder o máximo possível, mas, por favor, fiquem à vontade aí para repetir a pergunta, se vocês acharem que a gente ainda não conseguiu responder, ok? Depois a gente vai responder um a um aí para vocês. Bom, vamos falar um pouquinho sobre diferencial de alíquota de ICMS. Pode passar, Pri. Bom, o que significa um diferencial de alíquota de ICMS? Então, nós temos uma situação muito particular no Brasil, que, na minha visão, decorre um pouco desse sistema extremamente complexo de tributações estaduais em que nós vivemos, e ela cria uma situação bastante atípica, né? E qual é essa situação? Se você está num estado onde você tem uma saída a 12% e seu estado de destino tributa o mesmo produto a 18%, existe uma previsão normativa que diz que você tem que recolher essa diferença entre o 18 e o 12 para o estado de destino. E essa configuração de tributação, ela se observa em 3 situações especificamente. Se observa numa primeira situação, onde a aquisição daquela mercadoria se dá por um não contribuinte do ICMS, que se localiza em outro estado. Nesse caso, quando o beneficiário daquela mercadoria é um não contribuinte, caso de um prestador de serviço ou caso de um consumidor final, quem recolhe, né,
essa diferença de alíquota de ICMS é o vendedor, certo? Vendedor. Existe uma segunda circunstância onde você tem um diferencial de alíquota quando você adquire ativo imobilizado, ativo fixo. E aí você, por exemplo, vende o ativo fixo a 12 e o estado de destino, aquele ativo imobilizado, tributado a 18. Nesse caso, no estado de destino, também tem que ser recolhida essa diferença de alíquota, né? Mas quem contribui, quem paga essa conta é o contribuinte que compra a mercadoria. E, regra geral, se o ativo imobilizado ele é produtivo, ele daria direito a crédito para ICMS, ou seja, o comprador ele teria direito a tomar crédito sobre 18%, porque você tem o 12% recolhido na fonte, mais a diferença de alíquota recolhida no estado de destino. E a terceira hipótese é a hipótese em que você adquire um bem de uso e consumo. Diga-se aqui que bem de uso e consumo é um termo jurídico tributário utilizado na legislação do ICMS, que não se refere especificamente a insumos adquiridos com o objetivo de compor o produto final e não possuem contato direto com a produção daquele produto. Então, vou dar um exemplo aqui. Poxa, eu tenho aqui um equipamento de manutenção, esse equipamento de manutenção, ele não entra em contato direto com o produto que eu estou produzindo, então eu vou lá comprar uma porca para ajustar a manutenção do meu equipamento. Isso é um bem de uso e consumo, tá certo? Para ICMS, isso não dá direito a crédito. Mas, para DIFAL, você também tem a hipótese de recolher esse diferencial de alíquota no estado de destino e quem paga isso é quem compra essa mercadoria de uso e consumo. Agora, por que falamos de tudo isso? E vamos para o próximo slide. Falamos de tudo isso. Volta um. Isso, Pri, obrigada. Isso, vamos lá. Essa discussão, por que a gente está falando dela, né? Por causa do seguinte: a Emenda Constitucional 87 de 2015 trouxe a necessidade de recolhimento do DIFAL, né, para o estado de destino onde se localiza o consumidor final adquirente. Aí já falamos das 3 hipóteses. Essa situação de recolhimento do DIFAL não foi regulamentada pela Lei Candir, que é a lei complementar que deveria ter regulado a matéria, porque a Emenda Constitucional diz que a instituição do DIFAL tem que ser feita via lei complementar. Ela foi regulada via convênio. O que aconteceu? Muitos contribuintes perceberam que havia um problema jurídico aqui de natureza normativa, ingressaram com ações e aí em 2020, começo de 2021, salvo engano, o STF julgou o tema 1093 dizendo que é inconstitucional a cobrança desse diferencial de alíquota nas vendas a consumidor final, ou seja, a não contribuinte, sem a edição de uma lei complementar que o disciplinasse. Essa decisão, em sede de modulação, no segundo semestre de 2021, ela passaria a produzir efeitos a partir de janeiro de 2022. Pessoal, o que aconteceu no meio do caminho? O que aconteceu foi o seguinte: quando foi proferida a decisão de modulação dos efeitos em 2021, vários estados falaram o seguinte: opa, peraí. Então, se a lei que eu estava utilizando, a lei ordinária que eu estava utilizando para regular a matéria do ponto de vista estadual, ela perde os efeitos porque eu não tenho lei complementar que a ampare. Eu, por exemplo, São Paulo, vou editar diversas leis ordinárias regulamentando essa matéria depois dessa decisão de modulação dos efeitos, para que a partir de janeiro de 2022 já esteja tudo certinho para poder tributar todas essas operações. Contando que a lei complementar vai vir a partir de janeiro de 2022. E veio. A ideia era que a lei complementar ela viesse já em dezembro de 2021, mas ela vem em janeiro de 2022. Aqui é que complica, tá bom? Por quê? Porque do ponto de vista jurídico, existe um princípio que deve ser obedecido, que é o princípio da anterioridade.
Aí a lei complementar, tanto o legislador sabia disso, que a lei complementar colocou um artiguinho lá, dizendo o seguinte, olha, em respeito ao princípio da anterioridade, essa lei complementar, ela produzirá efeitos a partir do 3º mês posterior à data de sua publicação. No caso, seria fevereiro, março, abril. Então, a partir de abril, ela geraria efeitos. Só que, pessoal, não estamos falando de contribuições sociais, que é anterioridade nonagesimal. Estamos falando de um imposto. O imposto é anterioridade anual. Lembra quando, antigamente, se soltava uma medida provisória em 31 de dezembro, só para começar a valer em 1º de janeiro? Pois é, porque a anterioridade é anual para imposto, não é nonagesimal. Mas veja que coisa interessante isso, né? Porque, inclusive, saiu uma notícia ontem publicada, né, sobre esse tema, e Postal me complemente, por favor, que o ministro Alexandre de Moraes disse, não, vale a anterioridade nonagesimal. Pessoal, estamos realmente num ambiente de muita insegurança jurídica. Mas veja, todos nós temos que ter isso muito claro. Tá na Constituição Federal, o imposto é anterioridade anual, né? E aí, no que tudo isso tem como implicação para nós aqui? A implicação direta é a seguinte, se a anterioridade anual, e a lei foi sancionada em janeiro de 2022, a partir de quando, então, ela estaria válida? A partir de janeiro de 2023. Então, 2022 inteiro, eu ainda continuaria na situação de não ter lei complementar, embasando a tributação do DIFAL. Isso afeta muita gente, né, pessoal? Isso afeta quase todo mundo. Aí passa para o próximo slide, Pri, para a gente fazer aqui a dialética com base nas perguntas. A decisão do STF somente abrange operações com não contribuintes, é verdade? É verdade. E operações com contribuinte? Pessoal, vamos fazer uma reflexão aqui. Eu ter lei complementar para tributar uma operação pelo DIFAL não é uma exclusividade de não contribuinte, não é mesmo? Também é um requisito para contribuinte. Mas isso foi avaliado pelo STF? Não. Mas já tem decisão negativa para você que está ouvindo a gente, dizendo que eu tenho que tributar os últimos 5 anos, sendo que não tinha lei complementar? Duvido. Então, é um ponto para reflexão aqui. Não vou dar spoiler. Fale conosco. Mas olha só, a partir da lei complementar publicada em 2022, não há mais a falta da lei complementar para regulamentar o DIFAL. Pode-se buscar o DIFAL das operações praticadas por contribuintes nos últimos 5 anos? Essa é a reflexão. Terceiro ponto. Para casos em que os estados já haviam publicado leis ordinárias antes da publicação da Lei Complementar de 22, que é o caso de São Paulo que eu comentei aqui, a Lei Complementar convalidaria seus efeitos? A partir de quando poderiam produzir efeitos? Pessoal, olha que interessante essa pergunta. Veja, em São Paulo a gente tem uma situação muito interessante. Isso não é só em São Paulo. São Paulo se preparou, né? Publicou diversas leis ordinárias regulamentando, ou leis ordinárias regulamentando o DIFAL, segundo semestre de 2022, 2021. E aí, a pergunta que não quer calar é, poxa, mas a lei complementar ainda não existia naquela época, tá? Mas ela veio em janeiro de 2022. Mas ela não está produzindo efeitos por causa da anterioridade anual. Tá, mas tem uma jurisprudência histórica que diz que se a lei complementar posterior não conflita com a lei ordinária anterior, ela convalida os efeitos daquela lei ordinária. Então, peço para vocês especial atenção e estudo específico da jurisprudência nesse tema, porque em que pese exista essa decisão de convalidação de efeitos, também existem decisões no sentido contrário. Então, veja, é um tema muito dialético, onde muitas questões têm que ser discutidas. E agora vamos para efeitos práticos contábeis, né, Postal? Olha só, se eu vou lá e tomo a decisão em 2022 de não tributar, provavelmente eu estaria então deixando de reconhecer um passivo. O passivo de ICMS, para esse caso de considerar isso como contingência ou não, ele se submete a um CPC específico, correto, Postal? Então, qual seria a avaliação do ponto de vista contábil que o contribuinte deve fazer quando tomar a decisão, se tomar a decisão de não tributar, não pagar o DIFAL em 2022?
CPC 25, seria isso? É isso aí. Paula, o assunto... Não sei se quer comentar alguma coisa antes de começar a comentar? Quer terminar o teu raciocínio? Não, pode falar. Vamos lá, vamos explorar agora do ponto de vista prático. Olha, nós temos que entender em cada uma das nossas organizações exatamente se nós temos uma discussão judicial, se nós temos uma ação judicial em relação a isso, né? Você comentou corretamente, nós temos empresas que são não contribuintes, temos organizações que ela pode estar das diversas hipóteses. Ela pode, a depender se o consumidor, se vende para consumidor final um B2C, provavelmente vai ter um não contribuinte no final e, portanto, ela vai ter que fazer o recolhimento da diferença alíquota, ou disputar essa discussão, né? Então, a depender se é um B2B, um B2C, ou depender de como que a companhia está estruturada, ela pode ter essas diversas situações. Então, essa primeiro ponto a ser considerado. O segundo ponto a ser considerado é saber se a companhia, se a organização tem ou não uma ação judicial discutindo esse assunto. E se está discutindo esse assunto para as suas operações onde ela tem a situação de não contribuinte do ICMS ou de contribuinte de ICMS, também precisa ser visto dessa forma. E a terceira hipótese é aquela que é a partir da decisão do STF, né, com sede de repercussão geral, que aconteceu no primeiro semestre de 2021, em que, uma vez que não existia a lei complementar definindo sobre o dever de reconhecer o diferencial de alíquota entre estados, como que a companhia se organiza sobre isso. Ou seja, a partir desse período, ela não teria, porque ela não tem uma ação judicial e, portanto, ela, por haver repercussão geral, passa a não ser devedor desse imposto. Estamos falando aí ou 18 contra 12, ou 18 contra 7, ou seja, nós estamos falando de valores importantes, não são desprezíveis, são valores relevantes nas operações. Então, a exemplo do que nós comentamos no assunto passado, eu acho que nós temos que fazer um inventário completo, entender exatamente quais são as circunstâncias, como que, do ponto de vista legal, as entidades, as empresas estão tratando esse assunto, perante os seus aspectos tributários e legais do assunto. Fazer uma avaliação, eu acho que você vai falar um pouco sobre a complexidade de cálculo, né, Paulo? Não é alguma coisa simples de ser calculado, porque isso é por operação, então é bem complexo. Ou seja, e nós temos ainda, o que você bem destacou também, essas discussões, lei complementar ali estabelecidas por estados, o aspecto de ser uma lei e somente ser vigente a partir de um exercício fiscal completo, ou seja, ele não entra em vigência 90 dias depois. Ou seja, tem diversos assuntos aqui que é necessário, é imperioso que a gente tenha os advogados envolvidos nesses assuntos para que realmente a gente possa ter a certeza, primeiro, do mapeamento de tudo isso, depois dos aspectos contábeis e daquilo que você pode constituir ou reverter de provisão, né? Então, é um assunto muito complexo para que a gente trate com a riqueza e a profundidade que requer esse tema, porque ele é muito peculiar a cada uma das organizações, né, Paula? Não, perfeito, Postal. Acho que a questão aqui ela é bem complexa, envolve uma série de análises jurídicas e contábeis e, especificamente, com relação às jurídicas, é necessário ter uma perspectiva de êxito, né? A gente precisa saber se caminhar por uma direção ou pela outra vai implicar em necessariamente você poder ou não reconhecer um ativo, você poder ou não contabilizar uma provisão, né? Então, aqui é um tema bastante complexo que exige muito aprofundamento e recomendo fortemente que avaliem a oportunidade, sim, de fazer uma interpretação mais ampla sobre a questão da lei complementar aplicável para contribuintes, que não foi tratada pela decisão do STF, mas já está no radar de muita gente. Então, super recomendo esse tema aqui, tá bom? Bom, vamos para o próximo. Estou vendo aqui bombando de perguntas, adoro isso.
Pessoal, eu tô adorando aqui a participação de vocês. Obrigada, viu? Tô aproveitando para ler tudo e responder tudo que eu posso, mas qualquer coisa vocês me avisam aí. Paula, Bom, vamos falar um pouquinho sobre... Não, Pode falar. Legal. À medida em que você esteja fazendo a sua apresentação aí, e se puder também olhar o chat aqui, eu também vejo que tem várias questões aqui. Vamos tentar nos organizar aqui para responder todas essas perguntas da melhor forma possível. Mas vamos em frente. Não, tá ótimo. Eu vou tentar deixar uns minutinhos no final da apresentação para a gente passar algumas perguntas-chave aí, para relembrar alguns conceitos do que a gente falou aqui, tá, Postal? Combinado. Bom, vamos falar um pouquinho sobre transação tributária. Pode passar, Pri, por favor. Vamos lá. Eu acho que todos nós que já temos bastante experiência na área tributária já vimos programas de parcelamento, né? Os programas de parcelamento, em geral, eles têm uma característica muito, muito peculiar, que eles são dados, são trazidos por lei, por atos declaratórios da Receita Federal, regulamentando modus operandi de como aderir a esses programas, mas a grande novidade é a transação tributária. E aí você vai falar, mas Paula, por quê? O que é uma transação tributária, né? Transação é uma negociação, é um acordo, basicamente, tá certo? Mas qual é a novidade? A novidade aqui é que primeiro foi trazido o programa de transação tributária para situações de ágil, e aqui faço especial menção a coisas que não estão no slide, por isso quero que vocês prestem atenção em mim, que é o seguinte... nós tivemos, e estamos observando, estamos acompanhando essa nova configuração do CARF, né? Onde o voto de qualidade está ensejando diversas decisões favoráveis ao contribuinte. O ponto aqui é que essas decisões também estão se aplicando à ágil. E aí, o que nós observamos é que essa adesão, que era até julho de 2022, teve baixíssima repercussão nas empresas. As empresas, em maioria, não quis transacionar, ou seja, assumir que tinha uma dívida enorme e, de fato, ir procurar a procuradoria e dizer, olha, estou propenso a negociar essa dívida e limpar esse passivo. Então, aqui, o ponto que eu chamo a atenção é, sim, existiu esse programa, a adesão era até final de julho e a maior parte das empresas não entrou. Isso é uma coisa que eu observei e eu acho que muita gente aqui observou também. Mas aí, vamos para o próximo slide, Pri. Aí o fisco, a procuradoria falou, não, mas calma, tá bom, entendi, não deu certo, vamos tentar outra estratégia? Então, publica uma lei em junho de 2022, que é a 14.375, para dizer que, então, outros débitos podem ser objeto de transação tributária também. E aí, esse programa, ele trouxe diversas questões. Na sua leitura mais atenta, você observa uma série de dúvidas, questões. O que é esse programa, pessoal? Eu não escrevi aqui no slide justamente para dividir com vocês. A gente já viu diversas vezes em programas de parcelamento figuras como, por exemplo, pague 30% do valor da sua dívida, com redução de multa e juros a depender da modalidade de parcelamento que você optar, quantidade de parcelas que você for optar por pagar, e pague 70% dessa dívida com prejuízo fiscal. Sim, isso existe na transação tributária para outros débitos também. Agora, eu vou colocar aqui uma cerejinha no bolo aqui, que vale a pena a gente fazer uma reflexão. Não falamos de subvenção para investimento no primeiro bloco? Os valores não eram gigantescos? Um monte de gente não excluiu isso da base do imposto de renda? Quantas empresas, então, não ficaram com prejuízo fiscal gigante? E aí tiveram que bater na porta do contador e falar, olha, contador, temos um prejuízo fiscal gigante aqui, e agora? Aí o contador falou, nossa, que trabalho que isso vai dar para demonstrar que eu vou realizar isso em 10 anos. Então, eu queria aqui só botar aqui uma
uma pulguinha atrás da orelha para dizer que, para quem tem dívidas de outros débitos, a transação tributária permitindo o uso de prejuízo fiscal até 70% para pagar a dívida, eu diria que é uma estratégia interessante para ser combinada com essa discussão de realização de prejuízo fiscal. Mas tem questões contábeis aqui que são muito relevantes e a gente precisa ponderar. A primeira delas é que tem uma previsão específica para a transação tributária para outros débitos que diz que se você não tiver prejuízo fiscal, você pode pegar das suas empresas coligadas, controladas ou do mesmo grupo econômico. E aí vai ser resgatada uma discussão lá de trás da 11.191, salvo engano, 11.941, acho, que tinha instituído um dos últimos programas de parcelamento que dizia o seguinte, no caso de você não ter prejuízo fiscal e pegar de alguém do seu próprio grupo econômico, você vai ter que reconhecer no seu patrimônio esse prejuízo fiscal e você vai poder usar para pagar essa dívida de 70%. Como é que eu trato tributariamente esse prejuízo fiscal? É uma riqueza nova para mim. Então, excluo, adiciono, tributo, não tributo. Recomendo aqui fortemente que todas as discussões que nós tivemos na época dos parcelamentos sejam resgatadas, né? Outro ponto. A análise do prejuízo fiscal e da base negativa, diferentemente dos programas de parcelamento, vai ser analisada em até 5 anos da data da utilização. Isso até que dá um alívio, né, pessoal? Porque, assim, nos programas de parcelamento, quantas vezes nos deparamos com a situação de que o fisco, não sei quantos anos depois, ia consolidar a dívida e falava, opa, peraí, mas você não tinha esse saldo de prejuízo fiscal e base negativa, não aceito o seu parcelamento. Pelo menos agora eles determinaram um prazo, então em 5 anos após o uso, eu, fisco, tenho que te dar uma resposta, senão decai meu direito de te questionar. Isso é uma coisa boa. Agora, os débitos referentes a provisões possíveis deverão ser registrados líquidos do benefício do programa? Aqui, pessoal, eu peço ajuda aqui aos nossos queridos Postal e Rosane. Por quê? Porque, veja, nós observamos em diversos programas de parcelamento que as empresas elas queriam registrar pelo líquido dos efeitos. Então, quando eu falo líquido, temos que pensar no seguinte passo a passo. Passo 1. Tem alguma dívida que eu quero incluir no programa de transação tributária? Tenho. Ela já está no balanço? Situação 1. Está. Ok. Se ela já está no balanço e eu tenho prejuízo fiscal no meu balanço, eu primeiro aplico as reduções, que são, por exemplo, perdão de multa e juros de X%. Depois eu pago 30% dessa dívida à vista, com dinheiro, e 70% com prejuízo fiscal. Só que, pessoal, essas reduções aqui, elas são perdão de dívida? E sendo perdão de dívida, tem que tributar? Segundo ponto. Segunda situação. Não tenho essa dívida registrada no balanço. Então, qual é o passo a passo? Primeiro, eu tenho que reconhecer essa dívida no balanço. E se eu não tenho prejuízo fiscal e base negativa reconhecida no balanço, porque eu estou numa situação de valuation allowance que eu não tinha como demonstrar o uso do meu prejuízo fiscal e minha base negativa? Também tenho que registrar o prejuízo fiscal no balanço? Então, são vários passos aqui que a gente tem que seguir, do ponto de vista contábil, até chegar no efeito final. Muitas empresas reconhecem tudo pelo líquido. Pelo líquido, qual é a vantagem, né, pessoal? Ninguém é bobo. O fisco não vai conseguir enxergar o seu perdão de dívida no resultado e não vai dizer o quanto é indedutível. Mas que isso existiu, existiu, né? Então, muita atenção aqui. Eu acho que é um ponto que a gente precisa avaliar, né, Postal? Rosane, me complementem aqui, por favor. Paula, bem contextualizado, transações contábeis nós temos que considerar cada uma individualmente, né? Primeiramente, se nós temos uma questão, como você bem destacou, uma perda possível, que por alguma razão a questão de você continuar discutindo esse processo até o seu final vai ter um ônus para a companhia tão grande que vale a pena utilizar prejuízos fiscais que estavam ali adormecidos. Então, aí temos duas situações. As perdas possíveis, pela sua característica, não é um valor que esteja contabilizado no balanço, ele está divulgado, mas não contabilizado. Então, o primeiro lançamento contábil tem que ser feito eu tenho uma obrigação a ser reconhecido, porque agora eu estou com uma
provável saída de caixa. Então, o primeiro aspecto é esse. E depois vou ter que fazer a avaliação do tamanho do crédito tributário que vou contabilizar, que também não estava no balanço. Então, porque você não tinha, como também você deu destaque, que realmente não tinha nenhum elemento ali que desse sustentação para ter lucros tributáveis futuros contra os quais você poderia utilizar esse crédito tributário. Então, aqui são coisas específicas que têm tratamentos contábeis e fiscais específicos. Tivemos essa discussão, Paula, foi o PERT, né, que foi, eu acho que há mais ou menos uns 4 anos atrás, onde nós tivemos uma situação muito parecida com o que nós estamos discutindo aqui. Então, fortunadamente não é fato novo, temos situação do passado já que tratou desse assunto, mas ao mesmo tempo tem um aspecto que as leis anteriores tinham um aspecto de prazo de vigência definido. Este aqui não tem um prazo de vigência definido, né? Você tem uma lei que ela foi posta, mas sem um prazo de vigência específico. Então, esse é um aspecto que realmente as organizações, as companhias têm que fazer uma avaliação de cada uma dos seus casos. Muitas vezes nós estamos naquela situação, olha, é perda possível, mas a avaliação é de que realmente a documentação não é forte o suficiente, a gente acredita que possa ter ali uma indicação de que haverá um risco de haver saída de caixa no futuro, e aí nós estamos com uma oportunidade ímpar para justamente buscar a regularização disso. Redução do custo de observância e de gestão dos processos, custos com advogados, ou seja, são valores que precisam ser observados e oportunidades que em algumas circunstâncias, a depender da natureza do assunto que está sendo discutido, é o momento para você fazer uma avaliação sobre isso, né, Paula? Não sei se a Rô quer comentar alguma coisa também. Postal, você me permite complementar, eu acho que é exatamente isso, né? E é interessante como cada situação é diferente da outra, tem que ser avaliado mesmo no detalhe. Você pode estar diante de uma empresa, que a Paula até citou ali, né? Um exemplo, a gente tem visto isso recentemente, né? Por toda a questão de resultados, aí, pandemia, né? Muitas empresas buscando essas oportunidades de monetização, né? Então, de repente, a empresa está diante de uma situação de um impairment iminente, né? E ela tem aí essa oportunidade, né? Como você falou, pela redução de custos aí, de discussões dessas contingências, né? E aproveitar ao mesmo tempo um crédito aí de prejuízo fiscal que poderia aí estar numa situação iminente de impairment. Então, de fato, é interessante mesmo, né? Como que tem que ser avaliado a situação de cada empresa, né? Muito bom, muito bom. Bom, tô vendo aqui chovendo perguntas. Já vamos ir às perguntas, pessoal, prometo. Pri, podemos ir para o próximo slide, por favor? Muito obrigada. Bom, vamos falar de um tema super novo agora. Nossa, acho que nunca ouvimos falar desse tema. Mas acreditem ou não, temos novidades, pessoal, que coisa boa. Sempre existem novidades. A criatividade do brasileiro é uma coisa infinita, maravilhosa. Então, vamos em frente. Pri, vamos fazer aqui uma pequena linha do tempo para falar desse tema. Como sabemos, em 2017, foi proferida a decisão de mérito que classificou o direito aos créditos em diversas situações. Então, você tinha a possibilidade de excluir o ICMS das bases de cálculo do PIS e da COFINS, né? Só que não foi determinado especificamente como seria tratado cada caso, né? Então, ações anteriores à decisão sem trânsito em julgado, como eu trato? E as que já transitaram em julgado? E os contribuintes sem ação judicial? O que aconteceria? Em 2021, veio a modulação dos efeitos e esclareceu 2 aspectos muito relevantes. Primeiro, qual seria a base de mensuração desse crédito? Se era pelo ICMS destacado ou se era pelo ICMS pago, que era a discussão trazida pela Solução COSIT 13 em 2018. A conclusão foi pelo ICMS destacado. E aí, na modulação, foram tratadas, caso a caso, as situações de cada contribuinte.
Primeiro ponto a destacar aqui. Quem já tinha ação até 2017 e já estava discutindo, etc., ia poder reconhecer esse crédito, né? Não tinha mais nenhuma discussão de mérito nem de mensuração a ser contemplada. Então, do ponto de vista de mensuração, estava definido, do ponto de vista de mérito, estava definido. E aí, vou pedir para os meus amigos auditores comentarem aqui a instrução da CVM, a circular da CVM, do IBRACON, desculpa, que veio falar sobre o momento do reconhecimento desse crédito. Porque, afinal de contas, em 2021, nós não tínhamos mais nenhuma insegurança quanto ao mérito nem quanto à mensuração. E esperar o trânsito em julgado, não necessariamente, em que pese todo o histórico que nós temos sobre esse tema, não necessariamente deveria ser um ponto de partida a mais. Então, isso colocou em xeque, certo, Rô? O que foi definido na circular do IBRACON sobre esse tema, você lembra? Exatamente, Paulo. Eu acho que, primeiro, é o que você comentou, né? Eu acho que foi a primeira questão aí que foi definida, foi a grande discussão que existia sobre qual valor registrar, né? A gente, como auditores, a gente teve grandes discussões com os nossos clientes a respeito disso, porque, de fato, enquanto existia, né, essa questão sobre qual valor ser registrado, ainda pairava essa dúvida, né, de registrar demais ou de registrar menos, enfim. E essa foi uma discussão que a gente teve e que, nesse momento, de fato, a partir do momento que ficou definido que seria o destacado, né, a gente partiu aí para a discussão seguinte, que era quem tinha, quem não tinha ação judicial e a partir de que momento, né? Então, a questão anterior, a quem já tinha, né, a ação judicial anterior a 15 de março de 2017, né, então foi entendido que esses poderiam ter o reconhecimento dos 5 anos antes ali da ação, né, em diante. Então, teria direito aí a esse crédito por todo esse período, né, anterior. E teve toda a discussão para quem entrou com ação posterior a 15 de março. Né? E aí seria o que posterior, a discussão seria que quem entrou a partir de 15 de março de 2017, então, teria direito ao crédito posterior a isso. E aí veio a grande questão de quem não tinha ação, né? Algumas empresas não entraram com a ação, aguardaram as decisões, e aí elas entraram na mesma situação de quem entrou com a ação ali posterior a 15 de março, posterior à decisão, né? E com a possibilidade de reconhecimento aí a partir de 15 de março de 2017. Então, a gente entrou nessa série de discussões e muito se falou também sobre ter ou não ter o trânsito em julgado, né? E boa parte das empresas ainda não tinham o trânsito em julgado nessa data. Mas, de fato, o entendimento foi de que, a partir do momento que teve essa decisão, né, já tinham sido sanadas as dúvidas, né, que existiam em relação ao tema. Não sei se o Postal quer complementar aqui, fazer algum comentário. Legal. Rô, eu também traria destaque aqui justamente a questão do julgamento dos embargos da declaração, né? Ou seja, a partir daquele momento, havia muita discussão sobre se era ICMS destacado, se era ICMS pago, e aí os embargos de declaração, que era justamente o recurso aonde a PGFN estava pedindo para que o Supremo se manifestasse de forma mais apropriada sobre esse assunto, e a partir desse momento, que foi em maio de 2021, ficou ali decidido de que realmente o cálculo levava em consideração o ICMS destacado, né, o que seria excluído. Por que esse assunto, o que tem de novidade em relação a esse assunto? Talvez o que a gente tem observado, e a razão de a gente trazer esse tema para este fórum, é que ainda assim nós estamos vendo algumas organizações esperando o seu trânsito em julgado para fazer a contabilização da exclusão do ICMS na base de cálculo PIS e COFINS. E aí
O que nós tínhamos, então, primeiramente, do ponto de vista contábil, avaliação sobre se nós estávamos num ativo contingente ou se nós estávamos, de fato, na figura do ativo. E, a partir de maio de 2021, com o julgamento dos embargos de declaração, concluiu-se, e essa circular que a Paula comenta é uma circular que o IBRACON escreveu justamente trazendo o que nós estamos aqui sumariando para vocês, a visão de que realmente superou a questão de que nós não temos mais um ativo contingente, nós temos um ativo praticamente certo, né? Então, por que ele é praticamente certo? Porque nós estamos aguardando o trânsito julgado dos nossos processos judiciais individuais. Mas, a partir de agora, o que acontece? Como é uma decisão com sede de repercussão geral, a partir desse momento, a dinâmica dos tribunais em relação a isso seria aguardar a decisão do caso individual de cada uma das empresas para que tivesse, então, a partir do trânsito julgado, a possibilidade de fazer a habilitação do crédito e a utilização desses valores na compensação com débitos de PIS e COFINS. Então, aí eu acho que é a questão que talvez seja a mais importante. Ainda hoje nós temos discussões de empresas convictas de que realmente não é o momento de trazer o ativo para o balanço e, do ponto de vista contábil, sim, está superada essa questão. E o que a gente observa em situações como essa é que, e aí falando um pouco mais de contabilidade e auditoria, né, o não reconhecimento desse ativo a partir de maio de 2021 se configura na ausência de um ativo registrado no balanço, sujeito, inclusive, à atualização monetária, né? Então, se for um número material, tem que ser avaliado sobre a ótica de relevância em relação à demonstração financeira e no contexto da auditoria de uma demonstração financeira. E aí devolvo para você, Paula. Não, perfeito. Olha só que interessante, né? Acho que aqui, pessoal, temos um ponto de ordem muito importante, que é o seguinte. Em paralelo a tudo isso, em 2021 saiu uma decisão do STF dizendo que eu poderia excluir da base de cálculo do lucro real a atualização monetária de juros Selic, dizendo que é uma recomposição patrimonial. Isso afetou diretamente essa tese da exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS. Por quê? Quando foram feitos os recálculos de como ficaria a minha nova base de cálculo do PIS/COFINS com a exclusão do ICMS, 2 efeitos podiam ser colhidos. Um efeito seria cálculo de indébitos. O que são indébitos? Pagamento indevido a maior. Então, eu, pelo fato de ter pago PIS/COFINS durante X anos, excluo o ICMS da minha base de cálculo do PIS/COFINS, transformo essa parcela do que eu excluí em pagamento indevido a maior, ou seja, em débito, estou sujeito a Selic. Posso pedir a Selic, juros Selic. Esse juros Selic, para fins de decisão do STF, entraria nessa decisão, então não precisa tributar. Então, para quem procedeu com a contabilização de todo aquele benefício de exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS no balanço, a parcela da Selic, então, seria objeto de exclusão na base do lucro real. Inclusive, né, Postal e Rô, veio uma circular do IBRACON também em 2021 sobre isso, não veio? Isso mesmo. Setembro. Não, na verdade... Setembro, data base... Não, deixa eu fazer a correção para pegar aqui. O quarto de setembro, né? Isso, na verdade saiu em outubro, porque foi em 24 de setembro que aconteceu o julgamento da não incidência da atualização monetária de imposto de renda e contribuição social sobre os indébitos tributários. E até a gente brincou, né, Paulo? Falou assim, o STF não pode fazer um julgamento dessa magnitude faltando 6 dias para terminar o trimestre, né? Então teve uma discussão enorme em relação a isso, curiosamente nós estamos falando de tributos diferentes. Nós estamos falando de PIS e COFINS, que está dentro do IAS 37, e o outro nós estamos falando de Imposto de Renda e Contribuição Social, que está dentro do IAS 12 e FRIC 23, que são, assuntos cuja avaliação de probabilidade são diferentes, distintos. Um está levando em consideração que é altamente provável, o outro é o famoso more likely than not. É mais provável que a autoridade tributária concorde com o tratamento fiscal da companhia e o outro é praticamente certo a análise. Então,
foi uma avaliação de temas praticamente maio e setembro, de assuntos importantes do ponto de vista monetário e do ponto de vista de impacto nas companhias, mas a avaliação do ponto de vista da ótica contábil, qual norma contábil seguir, nós tínhamos ali duas normas distintas e tinha ali a definição de parâmetros distintos, né? Então, foi ali importante essa atenção que foi dada em relação a esse assunto. Não necessariamente, o IBRACON não escreve normas, pelo contrário, a ideia ali é justamente fazer um alinhamento entre firmas. O IBRACON é uma entidade dos auditores independentes do Brasil e a ideia é justamente fazer alguma manifestação, principalmente para que não exista divergências de entendimentos do ponto de vista contábil para assuntos contábeis e tributários que tenham reflexos contábeis das demonstrações financeiras dos clientes. Então, para que o cliente não fique, a empresa não fique ali com pontos de vista diferentes, né? Então o IBRACON busca fazer uma leitura isenta da norma contábil e busca fazer uma aplicação estritamente contábil do assunto para justamente ter um reflexo apropriado nas demonstrações financeiras. Mas chama atenção, pessoal, nesse contexto... desculpa, Raul, só para não esquecer, só um minutinho. Claro, vai lá. O que acontece? Tem um ponto aqui importante, que houve a modulação dos efeitos dessa decisão de 2021. E aí, o que aconteceu? Recomendo fortemente a leitura dessa decisão, porque ela diz o seguinte: olha, para quem ingressou com a ação até o dia tal, que foi o começo do julgamento, se aplica a tal regra. Para quem ingressou com a ação entre o dia do começo do julgamento e o final do julgamento, aplica uma regra. Para quem ingressou com a ação depois da data do final da publicação do julgamento, é outra regra. Então, pessoal, recomendo fortemente a leitura da modulação dos efeitos dessa decisão, tá? Porque muita gente, quando viu que o tema estava ganhando força, ingressou com a ação no dia da decisão. E aí muda completamente o cenário, tá? Desculpa, Rô, pode falar, por favor. Não, exatamente, Paulo. Acho que foi ótimo você ter comentado isso, porque, de fato, né, como foi colocado, o negócio foi no apagar das luzes do trimestre, né? As empresas, capital aberto, foi tudo muito corrido ali, as discussões, e por isso é importante, né, como o Postal colocou, a questão do IBRACON também, né, para não ter essa diversidade de prática, de entendimento sobre um tema tão relevante, e que a gente já vinha ali de registros contábeis super significativos em razão do tema da exclusão do CMS da base de cálculo PIS da COFINS. E aí muitas empresas já tiveram ali que dentro do próprio trimestre, né, ajustar a sua contabilização, né, trazer de volta impactos que ela tinha considerado tributários e que não seriam mais aplicáveis. E, posteriormente, houve essa decisão, né, alguns dias depois, como você colocou, que aí mudou um pouquinho ali, em poucos dias, o entendimento inicial, mas mudou, né? Então, o quanto esses temas são relevantes e é importante estar atento, de fato, né? 2021 foi um ano com muitas implicações, né? A gente realmente viu muitas questões tributárias acontecendo durante o exercício. E todas elas de implicações muito abrangentes, né? Então, acho que era só isso que eu realmente queria complementar. Não, perfeito. Veja, tem algumas perguntas aqui interessantes, né? Fizemos o lançamento contábil, por exemplo, em 2 etapas, né? Da exclusão do CMS na base de cálculo do PIS/COFINS. Podemos excluir agora em 2022 também a Selic na apuração do RCS? Veja, nesse caso, você tem que seguir a competência. Quando você reconheceu, né? Quando você reconheceu o seu crédito no balanço, né? Foi depois da decisão do STF? Se foi depois da decisão, em tese, sim, você pode excluir a Selic da base do RCS, sim, tá certo? E aí me perguntam, mas eu devia ter entrado com uma ação? Na nossa visão, veja, os advogados vão dizer diferente, tá? Mas na nossa visão, essa decisão já tem efeito repetitivo. Então, vamos supor que você entre com a ação.
o efeito vai ter que ser o mesmo, tá certo? Porque a decisão já tem repercussão geral, já tem efeito definitivo, né? Se aplicar erga omnes, tá bom? Passa para o próximo, Pri, que eu tenho alguns pontos aqui muito importantes que ainda preciso passar sobre esse assunto. Então, já passamos aqui sobre o momento do reconhecimento dos créditos, já conversamos um pouquinho. Se há outras metodologias de cálculo de exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS? Sim. Então, aqui eu quero me parar um pouquinho para conversar com vocês. A discussão, primeiramente, era sobre valor de ICMS pago versus destacado, não é verdade? Sim. Mas, pessoal, vou colocar aqui um ponto de atenção, que é a atualização do tema. O mercado está discutindo diversas metodologias de exclusão, tá? E aí eu vou dizer para vocês por quê. Porque algumas decisões para alguns contribuintes individuais que transitarem em julgado não falam de ICMS destacado. Falam da exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS, ponto. Aí você vai falar, poxa, Paula, mas a decisão de referência é ICMS destacado. Eu sei, tá? Eu sei. Mas eu só quero comentar com vocês o que o mercado está discutindo, tá bom? Não estou dando aqui opinião nenhuma, só estou comentando com vocês, dividindo o que está sendo discutido no mercado. Um dos pontos que está sendo discutido é o seguinte, pessoal. Se o ICMS pode ser excluído da base de cálculo do PIS/COFINS, como é que se calcula o PIS/COFINS? Não é sobre a receita bruta? Tem um artigo na 2973 que diz que é receita bruta. Receita bruta é composta pelo quê? Receita mais impostos. Impostos, ICMS e PIS/COFINS também. Aí, eu sei, tem uma discussão jurídica importante, não vou ignorar, eu sei que alguns advogados entendem que PIS/COFINS não é por dentro. Mas para aqueles que entendem, que fazem a pricing dos seus produtos com PIS/COFINS por dentro, quando você calcula faz o gross up da sua margem, você considera o ICMS no gross up. E aí eu pergunto para vocês que estão mudando aí os seus sistemas para parametrizar a exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS, quando vocês fizeram a reparametrização e o cálculo do pricing, vocês consideraram o ICMS no gross up do PIS/COFINS de novo? Ou não consideraram? Essa é a discussão que está em voga agora. Das operações daqui para frente. Eu coloco o ICMS no gross up do PIS/COFINS ou não? Porque, em que pese o que se tenha falado sempre sobre o ICMS destacado, uma coisa é sobre o preço praticado para o passado. Outra coisa é sobre as operações daqui para o futuro. Como é que o cálculo tem que ser, então? A Receita se manifestou sobre isso? Não. Especificamente, não. O mercado está chamando isso de resíduo tributário. E aí, qual é a discussão que se tem com relação daqui para frente? Essa que eu já coloquei. Com relação daqui para trás. Eu considerei, o que eu fiz? O que todo mundo fez? Pegou o ICMS destacado, calculou 9,25 ou a alíquota aplicável. Mas se a empresa tivesse recalculado sua base, em vez de pegar o ICMS destacado e aplicado 9,25, chegaria num resultado diferente, maior de recuperação. Em média, 10% maior. Isso é uma tese favorável? Isso é uma tese plausível? Bom, mas Paula, já pratiquei o preço. Se isso não é ICMS, que eu grossapei no PIS/COFINS, é preço. Então, entrava na base do PIS/COFINS mesmo assim e siga vida que segue. Calma. Será? Ou será que isso é imposto indevido a maior? Porque eu sou obrigada a fazer o grossap. Então, só estou colocando para vocês, não estou dando meu juízo de valor aqui, sobre se é uma tese boa ou não. Eu só quero compartilhar com vocês. Isso é o que está sendo discutido agora, no mercado. Só que aí, existem algumas dificuldades, né? Poxa, eu sempre calculei de um jeito. Contabilizei meu crédito. Agora eu venho e digo, não, peraí, mas tem um resíduo tributário que eu não capturei? Qual que é o trigger para essa contabilização? O que mudou? Mudou alguma decisão do STF? Alguma opinião da Receita? O que aconteceu de novo? Para justificar uma contabilização de um resíduo tributário, por exemplo. É uma tese pacificada? Ou precisa de legal opinion? Se precisa de legal opinion, é CPC 25? Se é CPC 25, não é praticamente certo que eu tenho que ter? Será que eu tenho praticamente certo nesse caso? Então, pessoal, são muitos elementos aqui que a gente tem que considerar. São muitos elementos, né? E veja, nós contadores, eu também sou contadora e sou advogada. Nós contadores, quando eu penso no fardo que vocês têm, eu fico preocupada, porque realmente olha a situação, né, que os advogados colocam na mesa para vocês. Difícil, né? Mas o fato é que
no Brasil é assim, né? Às vezes, se favorece num excesso de regulamentação, às vezes isso nos prejudica, porque se não está tudo regulado, então tem um buraco. Ah, mas se tem um buraco, então posso interpretar de outra forma, né? E aí acaba que as coisas acabam sendo regulamentadas via decisões. Isso aqui está parecendo uma common law, né? Via decisões judiciais, né? Tem que entrar no mérito de uma discussão de nível de cálculo enorme para não causar insegurança jurídica, para não causar novas oportunidades ou para não implicar em novos cálculos. Então, eu só queria dividir com vocês que essa tese existe, tá? Do resíduo tributário. Está sendo amplamente discutida agora, mas não vou entrar no mérito muito da discussão de como fazer esse cálculo agora, porque isso aqui a gente ia ficar mais de 2 horas só discutindo isso aqui, tá? Mas eu queria só compartilhar com vocês que isso existe e está sendo discutido no mercado, ok? E aí, por fim, eu queria tratar de um tema que não está nos slides, que é um tema de estratégia tributária. Veja só, considerando todo esse cenário, vocês estão conseguindo me ouvir bem, Rô? Tá fazendo barulho minha fone? Tá perfeito. Tá legal. Tá bom? Ótimo, tá bom. Olha só, estratégias tributárias, pessoal, vamos dar uma passeada sobre esse tema um pouquinho. Falamos de várias questões aqui. Uma das que mais me preocupa hoje em dia é que quando a gente consegue finalmente levantar um crédito tributário, a gente tem que mostrar para o nosso contador, para o nosso auditor, como é que eu vou realizar esse crédito. Qual a expectativa de realização dele? Como eu vou monetizá-lo? Né? Então, a gente ficou pensando aqui em dividir um pouquinho com vocês algumas situações que a gente tem observado na prática. Primeiro ponto, acho que a abordar com relação à exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS é que nós podemos ter 2 resultados aí possíveis. Um resultado que é um cálculo de um indébito, sobre o qual se aplica a Selic, e um resultado de saldo credor, eventualmente. Nós, do TEX, estamos atendendo diversas fiscalizações agora de exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS, onde o fisco está abordando cada um desses temas. E, nossa, pessoal, preciso até compartilhar com vocês uma situação que aconteceu com a gente. Teve um cliente nosso que pediu as obrigações do DACOM, né, para poder fazer os cálculos. O fisco entregou o DACOM errado. Não entregou a DACOM última versão. E os cálculos não estavam certos porque o DACOM estava errado. E aí o fisco foi lá e autuou a diferença. Olha o cuidado que tem que ter. Né? Mas, a parte dessas questões de Receita Federal, que é sempre uma caixinha de surpresas, o fato é que eu tenho lá um crédito gigante para monetizar. Como é que eu posso monetizar esse crédito? Então, diversas têm sido as estratégias pensadas pelos contribuintes. Então, vou compartilhar com vocês algumas aqui. Eu gostaria que a Rosane e que o Postal me complementassem, por favor, a cada uma delas. A primeira é que quando você tem saldo credor de PIS/COFINS, não sujeito a Selic, porque não é um indébito tributário, você, em tese, só pode compensar com PIS/COFINS. A não ser que você seja uma empresa que tem saídas não tributadas a alíquota zero ou com exportação. Nesse caso, o percentual correspondente, a proporção correspondente de saldo credor a esse tipo de saída, você pode compensar com qualquer outro tributo federal trimestralmente. É uma forma de você monetizar esse crédito. Quando eu tenho em débito tributário, o que eu posso fazer com ele? Eu posso pagar outros tributos federais. Todos, Paula? Calma. INSS pode? Tem que analisar. Por quê? Porque tem uma previsão normativa que diz especificamente que enquanto o E-Social não estava instituído, não estava sendo utilizado, não se permitia a compensação de tributos federais com o INSS. Mas e após? Será que sim? Então, esse é um ponto importante para avaliar a monetização. Terceiro ponto. Bom, já fiz de tudo quanto foi cálculo, gente. Já vi que IRCS não vai ser suficiente para consumir esse saldo credor, esse indébito tributário. Já vi que PIS/COFINS também não. Já vi que IPI também não. Já vi que IR-Fonte também não. Que INSS também não. O que eu vou fazer com essa diferença? Como é que eu vou provar para o meu contador, eu que estou no fiscal, que eu consigo realizar essa diferença aí em 10 anos, 5 anos, enfim? Vou vender.
Ah, dá para vender esse crédito? Sim, dá. Aí você fala, poxa, Paula, mas como assim? Né? Sim, dá para vender. Os fundos de investimento e os bancos estão comprando os direitos a esses créditos. Claro, a venda não é uma coisa tão simples como ICMS, porque não é tão antiga, né? Não passa pelos mesmos, digamos, aceites governamentais. É diferente. Tem true sale, tem modalidades de antecipação de caixa versus devolução depois, com deságio. Tem várias modalidades de venda aqui. Então, isso é uma estratégia tributária? É. E se eu tenho um saldo credor gigante de ICMS, o que eu faço? Poxa, tem várias estratégias, certo? Mas qual que é a mais conhecida aqui? Fazer lá uma CAT, fazer um processo de acreditar custeio, conseguir autorização. E aí, tem uma excelente notícia para vocês, assim, a gente tem feito muito ECREDAC para as empresas, muito, e agora estão saindo as aprovações desses ECREDACs que a gente fez, desde 2015, né? Estão saindo todas as aprovações agora, pessoal. Isso é uma excelente notícia. Então, é uma forma de monetizar também para poder vender, certo? Aí, se eu tenho um saldo enorme de prejuízo fiscal, veja, aqui falamos um pouquinho sobre estratégia tributária de monetização de prejuízo fiscal usando transação tributária. Mas é claro, pessoal, que tudo passa por uma análise minuciosa. Será que vale a pena eu reconhecer que eu tenho uma dívida enorme para pagar 70% do prejuízo fiscal? Poxa, mas eu vou ter que reconhecer 30% de pênalti no meu resultado. Será que é isso que eu quero? Não tem decisão fácil. Não tem, de fato. Mas o fato é que, do ponto de vista contábil, nós temos que nos preocupar com essa questão da monetização, não é verdade, Postal? Sem dúvida, Paula. O que vocês, auditores, têm avaliado sobre isso? A discussão ela é muito particular de empresa por empresa, companhia por empresa, companhia por companhia, a depender de alguns aspectos que você comentou, que é justamente qual que é a dinâmica dos negócios da companhia, né? Temos aí situações onde você deu bom destaque sobre a questão de créditos que eles são sujeitos à atualização pela Selic, de créditos que não são sujeitos à atualização pela Selic. Quando a gente olha do ponto de vista contábil, ativos numa companhia, a gente sempre olha sobre a ótica do valor de realização, valor líquido de realização. Quando eu olho caixa, equivalente de caixa, eu estou olhando ali o valor líquido de realização, o contas a receber, com o impairment do contas a receber, valor líquido de realização, o estoques pelo menor do custo do mercado, valor líquido de realização. Os impostos também passam por uma avaliação de você avaliar o seu valor de realização. E avaliar o valor de realização implica em você entender mais ou menos qual que vai ser o seu fluxo de utilização daquele crédito tributário no tempo, levando em consideração que um crédito tributário, uma vez que você tem ele registrado no balanço, e aí você me corrija, Paula, ele tem até 5 anos para ser utilizado. Depois de 5 anos, de fato, a companhia não tem mais direito a utilizar esse crédito. Então, tem ali a dimensão do tamanho do ativo e a linha do tempo, né? Onde você tem que olhar que, quando você não tem atualização monetária, nós temos um outro componente que é justamente o valor econômico do ativo hoje versus o seu valor de face. Muitas vezes eu estou olhando o valor econômico do ativo hoje, ele é diferente do valor de face, porque o valor de face, que é o valor nominal do ativo, é o valor escriturado nos livros fiscais, mas o valor econômico dele, se for utilizar ele 60 meses ou 59 meses depois da data atual, seguramente aquele valor de R$100 ele vai ter um valor econômico diferente do valor escritural, ele talvez provável que seja menor. Então, são discussões que, quando você coloca as questões das estratégias tributárias, são importantíssimas, porque toda essa discussão, Paula, ela sempre tem que ser feita no momento do reconhecimento inicial. E aí o que acontece? A companhia tem que fazer um entendimento das várias hipóteses que tem disponível e, por exemplo, eu não posso, você não chegou a comentar, mas, por exemplo, precatórios. Precatórios é uma opção de você monetizar. Só que você não pode, lá no mês 45, faltando 15 meses para terminar o período de prescrição, de limitação de utilizar esse crédito, você optar por solicitar precatórios. Então, toda avaliação
do reconhecimento ativo tem que levar em consideração o momento inicial, o momento em que você faça o reconhecimento e as hipóteses de monetização. Daí a importância de você ter trazido esse assunto para a discussão aqui com essa audiência, porque o tempo todo são discussões, principalmente das decisões mais recentes, que uma quantidade importante de empresas tiveram reconhecimentos de ativos importantes nas suas contabilidades. E essa discussão é uma discussão que nós, auditores, temos comumente com a contabilidade e com a área tributária, porque são valores que têm magnitude e nem sempre o valor que está registrado na contabilidade reflete o valor econômico ou o valor líquido de realização. E aí existe, vamos falar assim, o valor líquido de realização ele pode ser utilizado através de uma metodologia de fluxo de caixa descontada, que não necessariamente é o AVP, né? Nós estamos dizendo que a metodologia é você olhar aquela realização, né? Quanto que você acredita que vai ser realizado ao longo do tempo em 5 anos, e você fazer uma avaliação de qual que seria esse fluxo de caixa descontado, levando em consideração o que seria uma taxa implícita de juros para você reconhecer o que seria o valor econômico desse ativo na data da elaboração daquela informação contábil, né? Então, são discussões que são importantes, principalmente num ambiente onde nós estamos vivenciando uma questão de alta inflação, né? E isso traz ainda mais perda de valor de dinheiro no tempo pela magnitude desses efeitos. E não sei se a tem um quer ponto aqui, coisa. Só um minutinho, eu quero aproveitar um gancho. Quero aproveitar um gancho de uma coisinha que o Postal comentou. Rô, desculpa, só um minutinho, só para não esquecer. Questão do precatório, pessoal. Não existe nenhuma previsão específica dizendo que você não pode segregar o seu crédito entre aquilo que você vai monetizar compensando com outros tributos federais e aquilo que você vai pedir precatório via execução de sentença. Então, não é um procedimento proibido. Por isso que é tão importante fazer essa avaliação de estratégia tributária. Entende? Aí você vai falar, tá bom, mas quanto tempo eu tenho para executar uma sentença? Veja, se a sua opção foi executar a sentença, você tem até 5 anos da data do trânsito em julgado para executar a sua sentença, é verdade. Mas veja, como seria incoerente eu virar para o auditor e falar, olha, eu vou monetizar tudo compensando com os tributos federais. Chega nos 15 dias antes de decair meu direito de executar a sentença, eu ingresso com uma execução de sentença. Então, pessoal, temos que ser muito cautelosos com essa definição de estratégia de monetização, sabe? É uma questão que, veja, você vai falar, poxa, Paula, mas não tem nenhuma lei que me proíba. É verdade. Tá bom, eu entendo. Tem regras para isso, tem regras, né? Mas é importante que isso seja uma análise muito minuciosa, seja feita no ato da contabilização, sim, eu concordo plenamente com o Postal. Porque senão, realmente... lógico que a gente pode ter que mudar a estratégia no meio do caminho por causa da crise, por causa da variação cambial, por causa da realização de créditos, por causa da inflação, é claro que sim. Mas eu acho que tem que ter triggers para isso. Eu acho que isso que é o ponto que a gente quer deixar bem claro aqui. A gente tem que ter motivações importantes que façam, que justifiquem essa mudança de rumo na estratégia, né? Pode falar, Rô, desculpe. Não, exatamente, Paula. Acho que é complementando isso, né? Porque o que a gente percebe, né? Bom, em toda essa realização desses créditos, ela passa por uma análise de expectativa de rentabilidade futura das companhias, né? Os budgets, toda essa realização. E a gente está num momento de retomada, né? Período pós-pandemia, com toda a questão de inflação, né? Agora a gente tem impactos aí também da questão, né, do conflito de Ucrânia e Rússia. Então, a gente está num momento de instabilidade, né? Então, toda essa análise detalhada, ela se faz ainda mais importante, porque, de fato, de forma geral, são valores muito expressivos que estão na mesa, né? As companhias precisam avaliar isso com esse devido cuidado. E nós, auditores, né, como o Postal colocou, é uma discussão, é uma análise constante que a gente tem, principalmente porque são números relevantes no balanço, né? São números que chamam a atenção de todos os leitores, né, dos comitês de auditoria, enfim. Então, é um tema extremamente importante.
Postal, você quer que eu aproveite, já que a gente tem 5 minutinhos aqui, para tirar algumas dúvidas? Eu queria compartilhar contigo algumas perguntas. Eu aqui fiz uma leitura e consolidei algumas delas, Paula. Em relação ao primeiro tema, diz respeito à questão da lei complementar e do Pacto Federativo, tem mais de uma questão, e aí eu estou consolidando uma única pergunta, né, sobre a questão da contabilização, o aspecto que a Receita Federal está orientando as empresas a fazer a contabilização em separado, né, dos valores, quando nós temos a questão da redução da base de cálculo. Se deveríamos, do ponto de vista contábil e fiscal, fazer esse reflexo na contabilidade, ou deveríamos manter os aspectos da contabilidade como se trata os fatos e circunstâncias da forma que elas são, e aí, de repente, para fins fiscais, fazer uma segregação desses valores. Você tem alguma coisa a comentar, Paula? Então, eu vou comentar do ponto de vista de tax. Legal, tá bom. E aí eu peço sua ajuda aí, Postalzinho. Veja, essa troca aqui, né? Do ponto de vista de tax, é lógico que o quanto a gente conseguir se aproximar do que a Receita pede para evitar dor de cabeça é melhor, né? Sendo bem prático aqui, bem pragmático. O que eu não acho que dá para fazer é para o escritório de advocacia, como tem acontecido conosco, dizer que as chances de êxito para uma discussão de subvenção para investimento, de exclusão de subvenção para investimento, são diferentes a depender da forma como o contribuinte está contabilizando. Isso eu acho que é muito delicado. Eu acho que isso, não, na minha visão, não procede. Porque se a subvenção é subvenção, ela é subvenção porque é subvenção. Se ela pode ser excluída ou não, porque ela é uma redução de base, porque ela é uma isenção, porque tem aquela decisão nova que apareceu esse ano, que foi fantástica, dizendo que redução de base é subvenção e tem custo de reserva, em vez de aplicar pacto federativo. Isso é uma discussão válida do ponto de vista jurídico, isso pode definir um percentual de êxito. Agora, condicionar um percentual de êxito de uma legal opinion a responsabilidade de ter isso aberto ou não no resultado, aí eu vejo que não é uma discussão jurídica, é uma discussão instrumental. Então, na minha visão, isso não poderia ser utilizado como base para dizer se a probabilidade de ter êxito é maior ou menor. Claro, se não tiver aberto, vai ser autuado. Mas ser autuado é só uma etapa do processo, concorda? Depois da autuação tem a delegacia, depois tem o CARF, depois tem o Conselho, a Câmara Superior, depois tem o Judiciário, tem tudo por vir aí. Então, acho que isso, na minha visão, essa que é a minha ponderação nesse caso. Postal, o que vocês acham? Não, legal, Paulo. Eu quis trazer esse assunto para discussão, até porque vamos dizer, o fisco ele tem a autonomia e autoridade para fazer a fiscalização e, se julgar apropriado, autuar, mas não que ela possa interferir nos aspectos da contabilidade, né? Então, nós não faz o mínimo sentido. Eu não faço, por exemplo, quando apuro o PIS e COFINS, eu não faço no lançamento o saldo inicial e todos os ajustes que eu incluo ou excluo na apuração de determinado tributo para chegar qual que é o valor do imposto e tratando isso dentro da contabilidade. Você faz a apuração nos livros auxiliares e faz o registro contábil do valor final. Então, é mais ou menos nós estamos fazendo um ajuste que é de livros, de obrigações ali auxiliares à contabilidade, trazendo para a contabilidade. Então, não faz sentido contábil fazer um reconhecimento dessa maneira com que a Receita Federal está pedindo. A não ser, Paula, que isso venha via subconta, né? Via lei, né? Como veio a questão da neutralidade tributária, que veio via lei, aí é diferente, né? Mas nesse caso, a gente está falando de uma discussão em âmbito administrativo e em âmbito de receita, né? Legal. Paula, última questão, até para a gente poder fazer depois do encerramento. Em relação ao DIFAL, eu acho que vale a pena você falar um pouco mais sobre esse assunto. Por exemplo, se tiver a percepção que a lei complementar só vai valer a partir de janeiro de 2023, as empresas que não têm nada, não têm nenhum assunto sobre isso, a partir de fevereiro de 2021, quando teve a decisão do STF, poderia deixar de recolher o diferencial de alíquota? O que você acha?
Bom, o primeiro ponto é que a modulação dos efeitos da decisão diz que ela só vale a partir de janeiro de 2022. Tá? Então, a resposta para essa pergunta é não. Tá? Por causa da modulação. Não por causa da decisão de mérito, veja. É por causa da modulação. Tá? Mas, como a lei complementar vem em 2022, então eu entendo que é uma discussão de 2022 mesmo. Tá? É uma discussão de 2022 mesmo. Legal. Dali para frente, né? Fantástico. Paula, o nosso tempo, infelizmente, se esgotou. Como você comentou, foram diversas perguntas aqui que foram formuladas. De uma forma ou de outra, nós vamos compilar e fazer as considerações aí à medida que formos necessários. Queria, Paula, agradecer mais uma vez a maneira super didática com que você colocou o assunto. Toda vez que eu ouço você, aprendo um pouco mais, impressionante. Agradeço também a Rô, que comigo aqui fizemos aqui uma interlocução e conversa com a Paula. Agradecer também a todos que participaram e as diversas observações e perguntas efetuadas e aos agradecimentos também pelo evento. Então, mais uma vez, obrigado a todos e espero revê-los presencialmente em breve, né? O nosso próximo evento, que seria a 20ª apresentação de IFRS, né? Que ainda não aconteceu de forma presencial, era para acontecer em 2019. Muito ansioso para que a gente possa ter esse evento presencial em breve. A opção esse ano foi uma opção por segurança sobre as circunstâncias, mas estamos sim prontos para retomar o evento presencial a partir de 2023. Então, muito obrigado novamente a Paula, a Rosane, a Pri e a todos vocês que, de uma forma ou de outra, participaram aí ativamente da nossa conversa de hoje. Obrigado e até terça-feira que vem, no nosso próximo evento, que vai falar justamente sobre a parte de seguros. Pode parecer um tema específico de uma indústria, mas eu acho que não. Vale a pena estar ali participando, porque o assunto abrange também, em alguma extensão, as companhias. Então, é importante entender como isso, de uma forma ou de outra, pode impactar a sua companhia. Pri, não sei se tem algumas considerações finais, mas queria agradecer aos demais e aguardá-los aí para o evento da semana que vem, terça-feira, será o nosso último evento de 4 eventos. Muito obrigado a todos e um bom dia. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada mesmo. Obrigada, pessoal. Bom dia. Bom dia a todos. Obrigada pela participação. A gente se vê semana que vem. Obrigado, Pri.